Graça e paz, amados, boa tarde. Aqui é a pastora Marise e nós vamos dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo sobre batalha espiritual. E hoje o tema que nós vamos estar discutindo é sobre a alma, preparando a alma para a batalha espiritual. Vou estar colocando um louvor, para a gente estar ouvindo, dando um tempinho, para as pessoas poderem entrar. E esse louvor é importante pelo que a gente vai estar discutindo hoje. Aleluias. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Aleluias. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Amém, Maíse, Carol, todos que já estão aí, obrigada. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há Aleluia. fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Aleluia. Presta atenção nesse louvor. O que diz sobre mim? Tudo que me Missionária Zélia, Solideia, Pai do Senhor, que tua voz Belanisa. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, Aleluia. quando há fraqueza em mim. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me Aleluias. sinta assim. Diz que forte Te adoramos, Senhor. quando há fraqueza em mim. E que seguro estou. Hoje a gente vai estar falando sobre batalha espiritual, preparando a alma para a batalha espiritual. Aleluias. Quero agradecer, já os irmãos que estão aí. E vamos estar fazendo oração, para a gente estar começando a falar sobre a alma. Quero te convidar a fechar teus olhos, colocar a mão no teu coração, que você aquiete sua alma agora no Senhor. E depois você pode estar fazendo aí seus comentários, isso é importante. Importante também você chamar alguns amigos aí para estar participando dessa live.
essas pessoas que você sente que precisam estar participando, você está compartilhando, tá bem? Então vamos orar? Pai de amor, Pai querido, te rendemos graças, Senhor, por esse momento. Pedimos ao Senhor a quietude na nossa alma. Tira, Senhor, todo impedimento para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Pai, que nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que possamos ouvir, Senhor, a Tua voz, que possamos aquietar nossa alma em Ti e entendermos quem somos nós em Ti. Pai, que todas as fortalezas existentes na nossa alma, elas sejam enfraquecidas no poder que é no nome de Jesus. E todo obstáculo, Senhor, a participar dessa live seja tirado agora em nome de Jesus. Sela a vida de cada um, Senhor, com o sangue de Jesus. Sela a casa de cada um com o sangue de Jesus. E todo impedimento seja tirado em nome de Jesus. Assuma o controle, Senhor, desse estudo, que não seja eu a falar, mas o Senhor através de mim, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, espero que você esteja com a sua Bíblia. Se não tiver, corre lá e pega, porque, né, como é estudo, é muito importante a gente estar com a Bíblia na mão, tá bom? Para a gente poder estar seguindo, lendo, né, comigo o texto de referência. A gente vai estar lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também vamos estar lendo lá em Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, amados? Então, por enquanto, vamos ficar com esses dois textos, mas depois a gente vai estar colocando outras referências, tá bem? Então, nós vimos ali em Tessalonicenses, Paulo falando que do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, a gente precisa entender algumas coisas, vamos rever algumas coisas dos estudos passados para a gente dar prosseguimento aqui. Bom, primeiro estudo a gente discutiu sobre se nós estamos em guerra, e a gente viu que estamos em guerra. Quem está em guerra somos eu e você. Toda a criação de Deus está em guerra. Então, somos nós, né, o inimigo guerreando contra nós. Deus não está em guerra com o diabo, até mesmo porque não tem nem como o diabo guerrear com Deus, né? Porque uma só palavra Deus destruiria o diabo, né? Porque Lúcifer é uma criação de Deus, né? Então, o Criador destruiria a criação. Então, Deus não está em guerra com o diabo. Quem está em guerra somos nós, a criação de Deus. Bom, quando nós aceitamos Jesus, essa guerra, ela intensifica. Por que que ela intensifica? Porque quem está lá fora no mundo já é do inimigo. Então, o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer tirar a gente da presença de Deus. Então, ele intensifica a guerra contra nós. E ele dá ordem, né, aos demônios, né, aos anjos caídos, para que venham nos tirar, fazer de tudo para que a gente saia da presença de Deus, tá bem? A Maíse vai estar escrevendo as referências bíblicas aí, tá bem? Para vocês. Então, olha só,
ele vai fazer de tudo para a gente sair da presença de Deus. Então, ele intensifica a perseguição contra nós. Tá. Então, isso justifica a fala de algumas pessoas. Parece que a minha vida piorou depois que eu vim para a igreja. Né? É comum a gente ouvir essa fala. Tá? Então, a gente entende que toda a criação de Deus está em guerra. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? Toda a criação de Deus. Porque o inimigo nos odeia. O inimigo odeia, né, toda a criação de Deus. Então, ele, o tempo todo, ele quer nos destruir. Outra coisa que nós precisamos entender, que a nossa luta não é contra a pessoa que nos fere, que nos persegue, que tenta nos destruir. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? A gente vê lá em Efésios 6. A nossa luta é contra principados, potestades, né, todos os dominadores, toda a hoste da maldade. Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra Satanás e seus demônios, tá bem? Então, entendido isso, que estamos em guerra, que a nossa luta não é contra a pessoa, mas quem está agindo por trás da pessoa, a gente precisa entender que nós temos aquilo que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós temos corpo, ele fala de corpo, de alma e de espírito. Então, nós somos espírito, nós somos um espírito, que temos uma alma e que habita num corpo. Então, a gente viu que Satanás, ele é espírito, ele não tem um corpo. Então, ele se materializa, né, ele incorpora em pessoas, em animais, né, para ele poder ter um corpo visível, né, para quando ele se apresenta para nós, como ele se materializa para nós. Então, Satanás, ele é espírito. Nós somos espírito, só que nós temos alma e nós temos um corpo físico. Isso aqui que você está vendo é um corpo físico. Então, o inimigo, ele vai... Tiago, ele fala que nós precisamos, que a nossa alma precisa ser salva. Né? Tiago 1:26, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. Que Tiago fala que a nossa alma, nós temos uma alma que precisa ser salva. Acho que é isso mesmo. Tiago 1:21. Tiago 1:21. Então, a nossa alma é onde o inimigo vai nos atacar. Por quê? O que tem na alma? Então, a nossa alma é como se ela dividisse em 3, mas só para a gente entender. Vontade, emoção, né? Ou seja, os sentimentos. Então, vontade, emoções e mente. O intelecto está na alma. Quando Jesus, ele falou lá em Mateus 26:41 que era para a gente orar e vigiar, porque para a gente não entrar em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Quando Jesus fala isso, de orar e vigiar, porque tentação é a forma do inimigo, né, agir para fazer com que a gente caia no pecado. E se a gente cair no pecado, a gente fica destituído da glória de Deus e aí fica fácil do inimigo agir. Então, a gente tem que vigiar e orar o tempo todo. Quando ele fala que o espírito está forte, está preparado, mas a carne é fraca, o que Jesus está querendo mostrar com isso? Quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus, ele vai habitar no seu espírito. Lembra quando a palavra fala assim, orar em espírito, adorar em espírito? Então, no nosso espírito, quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito habita o Espírito de Deus. Então, ali nós temos a vida de Deus em nós. Nós temos um Deus habitando dentro de nós. A gente passa a ter
a vida eterna. A gente tem a vida de Deus dentro de nós. Por isso que Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela é influenciada pela nossa emoção. Então, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que a nossa alma, ela precisa ser fortalecida. Porque a alma é a conexão que faz com o mundo, né? Nós comunicamos, temos contato através do corpo, a nossa alma, né? Estão ali os sentidos, as nossas emoções, então ela nos induz a pecar. Então, quando ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, está se referindo à alma. A alma, sentimento, mente, né? E a vontade. Então, o livre-arbítrio está na alma, tá certo? A nossa alma, ela precisa ser fortalecida no Senhor. Ela precisa ser salva diariamente. Ela precisa ser fortalecida no Senhor. Então, quando o Espírito vem habitar, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós, passamos a ter a vida de Deus dentro de nós. Adão, quando ele estava lá no Éden, ele vivia na dimensão espiritual. Ele não tinha noção, né, da sua nudez, né? Ele conectava com Deus, ele conversava com Deus, ele vivia na dimensão espiritual. Mas quando ele pecou, qual foi a primeira coisa que aconteceu quando Adão pecou? Os olhos carnais dele se abriram. E aí ele viu que ele estava nu e teve vergonha. Então, por conta do pecado, né, Adão e Eva, eles passaram a perder essa dimensão do espírito que eles viviam antigamente lá no Éden, no Jardim do Éden. Então, eles tiveram a noção da nudez deles e eles se esconderam de Deus por conta do pecado. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos religados a Deus. O Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E aí nós precisamos fortalecer o nosso espírito diariamente, através da palavra de Deus, através da adoração, através, né, da oração. E a nossa alma, ela precisa ser subjugada, ser colocada nas mãos do Senhor. A nossa alma precisa de vigilância, ser entendida e ser tratada. Lembra quando Jesus ele foi tentado lá no deserto? Mas antes de falar da tentação de Jesus, eu quero só lembrar, quando Jesus foi batizado lá no Jordão, quando ele saiu da água, né, uma voz do céu disse assim: este é meu filho amado, presta atenção, este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, né, ele teve ali reafirmado nele, porque ele veio como homem, e teve reafirmação da paternidade de Deus naquele momento. Olha que coisa linda. Este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. E quando Jesus ele foi tentado, isso aí está escrito lá em Mateus 3,17, né? Quando Deus fala com Jesus, reafirmando a paternidade dele. Lá em Mateus 3,17. Em Mateus 4, quando Jesus ele está lá no deserto e que ele foi tentado pelo inimigo, depois de jejuado 40 dias e 40 noites, o inimigo veio exatamente tentar desestabilizar Jesus, tentando revogar aquilo que o Pai tinha dito quando ele foi batizado. Porque o Pai disse, este é meu filho amado. Então, o que o diabo veio tentar? Exatamente na identidade de Jesus. O inimigo falou com Jesus, né? Lá em Mateus 4, versículo 3. Ele veio colocar em dúvida a identidade de Jesus. Ele falou, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Então, Deus tinha dito, este é meu filho amado. Então, ele quis, né, colocar Jesus à prova. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
O inimigo ele vai tentar o tempo todo para que você não guerreie, não seja feliz na batalha espiritual. Ele vai o tempo todo colocar você em dúvida. Quem é você? E aonde que entra a dúvida? Lá na alma. Você é um espírito, você tem uma alma que habita no corpo. Você tem um corpo. Então, ele vai o tempo todo tentar colocar em dúvida quem é você e quem é Deus. Quem é você? E a Bíblia fala que você é filho de Deus. Vamos abrir lá em Romanos? Romanos, capítulo 8. Você precisa, para você ser vitorioso na batalha espiritual, você precisa saber quem é você. Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante. Diz assim, Romanos 8, 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu disse que o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito de Deus, testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Assim como o inimigo tentou na batalha contra Jesus, a primeira coisa que ele quis desestabilizar Jesus na identidade dele. E é assim que o inimigo faz comigo e com você. Ele tenta nos desestabilizar. Então nós precisamos refutar, ou seja, falar, botar o dedo na cara do inimigo e dizer, eu sei quem eu sou o filho de Deus. Jesus, ele respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que a boca de Deus disse para ele? Que ele era filho amado. E o que a Bíblia fala para mim e para você? Que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E isso é importante saber. Lá em 1 João 3:1, também fala dessa paternidade. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, amados, para a gente estar guerreando, para a gente ser vencedor numa batalha espiritual, nós precisamos entender que estamos em guerra, que a nossa luta é contra o inimigo, não contra as pessoas. Entender que nós temos uma alma, que essa alma, ela tem emoções, ela tem sentimentos, e que o inimigo o tempo todo vai tentar atacar a nossa alma, tentar abalar a nossa estrutura, para que a gente não seja vencedor contra ele. Digere um pouquinho isso aí que eu falei. Ele vai tentar atacar na sua identidade para você não ser vencedor na peleja. Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, não são carnais. Você precisa entender isso. Você não rebate o mal com o mal, é com o bem. Você tem que entender o que está por trás e se proteger.
Então, vamos lá. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos. O inimigo, ele é cheio de argumentos, amados. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O inimigo, ele vai tentar atacar você. Ele vai fazer você pensar que você não é filho de Deus, vai fazer você pensar que Deus não existe, que Deus não é bom, que Deus não está nem aí para os seus sentimentos, para sua dor, para os seus problemas. E essa é a forma, são as fortalezas que ele vai criando na minha mente. A mente está onde? Está lá na alma. Então, fortaleza que ele vai colocar na nossa mente. Então, o inimigo, ele fala no nosso ouvido e dá a entender que é você que está pensando. Então, você precisa ter discernimento espiritual para entender que o inimigo, quando é o inimigo que está falando com você, quando que é você que está pensando e quando é que é o Espírito Santo falando com você. Então, quem está falando? É você? É seu pensamento mesmo? É o Espírito Santo que está falando com você? É o inimigo? Porque o Espírito Santo, ele vai sempre te colocar para cima. Sempre vai te levar a aproximar de Deus. Tudo que vem na sua mente, que é para se afastar de Deus, é do inimigo. É o inimigo agindo para fazer você pensar, né, que Deus está te abandonando, que Deus não está nem aí para o seu problema. Então, a nossa alma, ela precisa de vigilância, ser entendida e ser tratada. A sua alma, você precisa entender e conhecer a sua alma. Que fortalezas tem a sua alma? Que fraquezas tem a sua alma? Que vozes você está ouvindo? Que vozes estão falando na tua mente? Lembra do louvor? Não sei se você estava no início, mas eu coloquei um louvor, né, que reflete sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre o que você está pensando. Quais são os pensamentos que têm surgido na sua mente? São pensamentos positivos? São pensamentos destrutivos? São pensamentos positivos ou negativos? Que vozes estão ecoando na tua mente? Qual a procedência dela? Você precisa conhecer a sua alma para que você subjugue a tua alma à palavra de Deus. Então, para você ser vencedor numa guerra espiritual, você precisa destruir as fortalezas que Satanás tem na sua alma. As suas armas de guerras, elas não são carnais, elas são espirituais. Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Então é com a palavra de Deus que você vai destruir o inimigo. E, lógico, buscando viver em santidade com o Senhor. Quem é de Deus, quem tem sua alma tratada, não tem um pavio curto. Olha, a gente precisa entender uma coisa aqui. Vou fazer uma pausa aqui para colocar bem claro para você. Quando nós nascemos, você nasceu com um temperamento. Então, o temperamento, ele é inato, você já nasce com ele. A personalidade, a nossa personalidade, ela vai ser desenvolvida e ela sofre influência do meio onde nós vivemos. Ela sofre influência e ela é formada por volta, uns dizem 7 anos de idade, outros dizem 8. Então, vamos colocar que a nossa personalidade, ela é estruturada por volta de 8 anos de idade, tá certo? Então, eu sempre gosto de falar, você tem que educar teu filho, ensinar, colocar limites, definir bem, né, quem é que manda na casa, os limites, são até 7 anos de idade. Depois dos 7 ou 8 anos de idade, o negócio fica complicado.
Então, educar filhos, estabelecer limites e tudo tem que ser bem estabelecido antes dos 8 anos de idade, porque depois torna-se muito mais difícil quando a personalidade está estruturada, tá bem? Por isso que amor fundamental, que amor de pai, amor de mãe, são muito importantes, né? É a base de tudo para a nossa vida. Então, não sei qual a idade que você tem hoje, mas nós trazemos para a idade atual, a idade que você tem hoje, você traz resquícios, você traz bases lá da sua infância, sejam elas boas, sejam elas más. E o inimigo, ele conhece você. O inimigo, ele não conhece o seu futuro. Ele tenta influenciar o teu futuro. Ou seja, como? Ele quer que você vá para o inferno. Ele quer que você perca a sua salvação. Essa é a influência do inimigo para o teu futuro. Então, o inimigo, ele não conhece o futuro. Ele conhece o seu passado e conhece o seu presente. Então, ele sabe se você foi amado pelos seus pais, se você teve amor fundamental, ele sabe. E aí, ele sabe as tuas fraquezas ao longo dos anos. E é nessas fraquezas que ele vai agir. Então, ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe as fortalezas onde ele vai agir. Por isso que lá em Coríntios 10, que a gente leu, 2 Coríntios 10, que Paulo, ele fala, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ei, o Senhor não te deu espírito de escravidão, mas espírito de libertação. Ele veio para libertar os cativos. Você estava preso nas garras de Satanás. A partir do momento que você aceitou Jesus, Deus quer de você que você seja livre. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Você precisa conhecer a verdade. E a verdade a gente já leu aqui em Romanos 8. Você é filho de Deus. Você precisa se apropriar disso, você precisa se apropriar de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se você confessou pecado, você não pode aceitar mais ser escravo do inimigo. Então, voltando lá, você nasce com temperamento. E a sua personalidade, ela vai ser desenvolvida. O temperamento. Então, nós temos 4 tipos de temperamentos, né? Nós temos o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Ninguém é 100% um temperamento só. Nós temos um pouco de cada, né? O ideal é você ter um pouco de cada um desses temperamentos, sendo que 1 ou 2 são mais predominantes. Então, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Todos os temperamentos, então o seu temperamento, você nasceu com ele. Quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente tem um pouquinho de cada um desses temperamentos em nós. O que é bom de cada temperamento, por exemplo, quem é sanguíneo, ele é impulsivo, ele é inseguro, ele é medroso, ele é exagerado. Esses são os defeitos de quem é sanguíneo. Agora, as qualidades, ele é entusiasta, ele é simpático, ele é compreensivo, confiável, uma pessoa que você pode acreditar, né? O colérico, só dando uns exemplozinhos, ele é uma pessoa resoluta, independente, otimista, tem espírito de liderança, é eficiente, mas também tem pensamentos, tem defeitos. Que defeitos são esses? É iracudo, pavio curto. Se ira com facilidade, é impaciente, é vaidoso, é insensível, se acha autossuficiente. O melancólico é habilidoso, minucioso, sensível, leal, dedicado, mas tem seus defeitos: egoísta, amuado, teórico, confuso, vingativo, crítico. E o fleumático é calmo, eficiente, bem-humorado, líder, conservador, prático, mas tem seus defeitos: calculista, indeciso, desconfiado, introvertido, desmotivado.
demora para tomar decisões, porque ele é contemplativo. Então, por que a palavra de Deus fala que a gente tem que ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito? Esse negócio de eu nasci assim e vou morrer assim, essa síndrome de Gabriela, como as pessoas falam, isso não flui de acordo com a palavra de Deus. Você pode ter nascido sanguíneo, colérico, você tem suas qualidades, então qual é a nossa oração? Senhor, que seja aflorado os meus pontos positivos do meu temperamento e a minha parte negativa desse temperamento, eu coloco subjugado na cruz. Então esse negócio de ser inseguro faz parte de pessoas. Quem tem um temperamento sanguíneo, ele já tem essa questão da insegurança em si. Então, mas o que tem que fazer o quê? Eu coloco essa insegurança na cruz. O inimigo, ele sabe que do seu temperamento você tem essa parte, né? Igual o melancólico, né? Que é mais introvertido, desmotivado. O inimigo vai tentar cirandar o tempo todo, querendo colocar depressão, tristeza. Então tem que colocar o seu temperamento para ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que vão ter tendência sempre a ser depressivo. Por quê? Porque o temperamento dele puxa para isso. Né? O melancólico, o fleumático, eles puxam para isso. E o inimigo, ele sabe disso. Então, a gente tem que colocar o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. Se o colérico, ele tem uma tendência, ele é pavio curto, ele estoura rápido, ele é iracundo, é difícil de perdoar, essa pessoa, ela tem que colocar, não, isso, eu nasci assim, mas não vou morrer assim. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida, eu sou uma nova criatura. Não é isso que diz lá em 2 Coríntios 5:17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você vai lutar o tempo todo, porque é do seu temperamento você explodir. É do seu temperamento a dificuldade de perdoar. Mas você, controlado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que dar ouvido ao Espírito que diz que você tem que perdoar. Então, vocês estão entendendo? Faz parte do temperamento das pessoas a dificuldade de perdoar, uma tendência maior à depressão, à tristeza, à solidão, timidez, medo. Então, isso faz parte, muitas das vezes, do temperamento da pessoa. Ela vai ter que lutar a vida inteira contra isso. Então, é preciso ter essa vigilância, entender que você tem um temperamento, que você nasceu com ele, que o inimigo vai usar essa fragilidade do seu temperamento para tentar te tirar do centro, né, do foco, para te desestabilizar, mas você tem que dizer, né, que você é uma nova criatura. É isso aí, Shirley, a nossa luta, ela é diária. Você vai lutar diariamente. Você que tem tendência a depressão, tristeza, timidez, medo, tá vendo? Isso faz parte do temperamento. São as partes negativas do temperamento que você vai lutar contra isso. É a nossa luta, a sua luta, são armas espirituais. Então, para eu falar no estudo futuro, né, mais para frente a gente vai falar da armadura espiritual. Se você não entender a sua alma, o que adianta você falar, né, tem muita gente que pega assim, vamos vestir a armadura, aí bota o capacete, aí veste, né, e simula aquilo ali, mas aquilo ali pro inimigo ele fica rindo, porque se você não entende quem você é, você não se conhece, não sabe qual é seu temperamento, não sabe que o seu temperamento pode estar cativo na cruz. O seu temperamento tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Se você não sabe quem é Deus, quem você é em Cristo Jesus, você é presa fácil. Não adianta você simular que você está colocando a armadura. Primeiro que Paulo fala, né, a Bíblia fala, tomai a armadura. Né? A gente vai estar conversando sobre cada peça da armadura de Deus. E a gente você precisa entender que cada peça da armadura, ela tem, na verdade, é para proteger a alma. Então, você tem que entender o que é a alma. Então, na sua alma, se você dividisse a alma, então é vontade, emoções e mente.
Então, seus desejos, suas emoções estão todas ali na alma. E a sua alma precisa aceitar Jesus todo dia. Todo dia, amados. Todo dia você tem que falar, alma, você pertence a Jesus. Alma, você tem um Senhor. Você não é alma, você não é almático, você é espiritual. Você tem uma alma, tem um corpo, mas você é espírito. Você não pode ser dominado pelas suas emoções, pela sua alma. Né? Então, que pensamentos, né? Para você quer vencer, você precisa... O segredo para vencer a batalha espiritual é você resolver sua alma. E isto, primeiro tem que trabalhar o temperamento e o caráter, e não adianta vestir a armadura espiritual. Isso aí, pastora Ana. Então, você tem que entender a sua alma. Eu gosto de falar, uma palavrinha difícil, né? Mas eu vou falar solilóquio. Você precisa fazer um solilóquio. O que é isso? É você conversar com você mesmo. Né? Não foi isso que Davi fez lá no Salmos 42? Por que estás abatida, ó minha alma? Parece doido ele conversando com ele mesmo, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, confie em Deus, pois ainda o louvarei. Então é Davi falando com ele mesmo. Isso, é muito apressado, então dá um stop, para, pensa, reflita, né? Para você poder agir, Solideia. Não deixa você agir, isso faz parte do seu temperamento. Então, agir sem pensar e depois, né, assim, faz as coisas, ai meu Deus, não devia ter feito assim, eu devia ter parado, ter pensado, né? O sanguíneo, ele é impulsivo, ele faz, né? Lembra de Pedro? Ele fazia as coisas, depois cortou a orelha de mal, que tal, assim, no impulso. Age, depois tenta, né? É o que morde e assopra, né? E depois reflete, viu que fez besteira, mas só que às vezes se ele tem uma porção de colérico, o colérico ele tem dificuldade de perdoar, um coraçãozinho duro, mais difícil de perdoar, ele é vaidoso, ele é orgulhoso. Então, assim, quem é você? Quem é você? Qual é o seu temperamento? Então, para você vencer a batalha espiritual, você precisa resolver a sua alma, amado. Você precisa se conhecer. Você precisa bater um papo com você. Você precisa se conhecer. Quão difícil que é a gente vencer os medos, os temores, a insegurança. Porque muitas das vezes a gente não para conversar com a gente mesmo. Quantas pessoas são dominadas pelo vício? Por quê? Porque não tem um diálogo consigo mesmo. Você precisa pensar sobre o que você está pensando. Porque lá em Provérbios 23:7, na parte A, diz assim: porque como você imagina na sua mente, você é. Então, se você se imagina um mentiroso, um perdedor, um frustrado, um tímido, um incapaz, você vai ser isso. Porque você já determinou na sua mente ser isso. Então você não vai conseguir. Outra coisa, ninguém se livra de um vício se não decidir que não quer mais ser dominado por esse vício. Isso mesmo, Shirley. Nós precisamos nos conhecer por dentro. Conhecer a nossa alma. Então você precisa se resolver, se conhecer, colocar os seus temperamentos, os pontos negativos do seu temperamento na cruz de Cristo e que você, né, verdadeiramente viva 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, ou seja, você era dominado pelo seu temperamento, pavio curto, dava um tapa, você dava 10, te xingava, você falava mais 10 palavrões. Ei, dominado pelo Espírito. Você não pode mais ser dominado pela tua alma. Você é espiritual, você não é almático, você é espiritual.
Então, para e pensa, você está sendo espiritual ou almático? É a tua alma que está mandando em você? Ou você é espiritual? Você tenta viver o que a palavra diz, o que você é? Que pensamentos têm dominado você? A partir do momento que não percebemos mais que não somos capazes de fazer quando dominados por um sentimento negativo, significa que o portal do inimigo se abriu e não estamos mais sozinhos. Você já ouviu aquela pessoa que fala assim: ai, eu perdi o controle, eu não sei onde eu estava com a minha cabeça, que eu perdi o controle. Você abriu o portal, amigo. Você abriu o portal, meu irmão, para o inimigo agir. Quando você perde a cabeça, quando você perde o foco, você dá legalidade para o inimigo agir através de você. Então você passa a agir sob o domínio do inimigo. Então na hora da ira não é hora de falar. Por isso que lá em Eclesiastes, a gente vê lá em Eclesiastes 3, há tempo de falar, há tempo de calar. Então saiba discernir o tempo certo. O segredo para vencer, então, é resolver a sua alma. Se o maligno não entrar por sua alma, não entra por nenhum outro lugar. No próximo estudo, a gente vai entender o capacete da salvação, né? O capacete, ele protege a nossa cabeça. E na cabeça, a gente tem as portas de entrada para o inimigo, que são os olhos, que são os ouvidos. Nós somos muito influenciados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos. E pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos, influencia o nosso falar. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está todo amargurado, está cheio de ira, sua boca vai destilar veneno, xingamentos, palavras destrutivas. Então, quem é você? Nós temos que construir um ambiente emocional que atrai a presença de Deus. O que você tem mais atraído? A presença de Deus ou o inimigo para a sua vida? Olha, ambientes negativos atraem demônios, ambientes positivos atraem o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que criar esse ambiente emocional que atrai a presença de Deus, que são palavras positivas. Eu sei quem eu sou filho de Deus, eu nasci para vencer, eu sou vencedora. Então, vamos tentar controlar o espírito, né? Como está dizendo aí, eu sou muito estourada. Já sabe que isso é um ponto negativo. Então, Senhor, me ajuda. Saiba falar, saiba a hora de agir. Então, é hora de você pôr rédea na sua alma. Como que você põe rédea na sua alma? A gente vai falar um pouquinho aqui. Meu Deus, o tempo já voou. Então, a condição ideal é que a alma esteja num alto nível de segurança e dependência de Deus. O inimigo sabe o que nos fere. Olha, o inimigo sabe nos ferir. Ele usa a pessoa para tocar lá na nossa fraqueza. Lá naquilo, se já tem com você um sentimento de rejeição, lembra quando a gente falou de amor fundamental, amor de pai e de mãe? Se você foi rejeitado lá no passado e você não tem isso resolvido dentro de você, o inimigo ele vai trabalhar com você na área da rejeição em qualquer lugar que você estiver, na igreja, no trabalho, na escola, em casa, e ele vai o tempo todo te atingir nisso daí. Então você precisa entender que você tem um pai que te ama, que é o nosso Pai Celestial. Pode o teu pai e tua mãe ter te abandonado, mas o Senhor, Ele ama você. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus, entender que você é uma nova criatura, que você não está mais sozinho, que Deus não te deu espírito de medo, mas de fortaleza para você vencer o inimigo. Você está em guerra sim, mas você não está guerreando sozinho. O Senhor mandou anjos para você, né? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor,
Lá em 1 Pedro 5, né? A gente leu isso, que os anjos do Senhor, 5:9, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, sede sóbrio e vigilantes, porque o adversário, né? O nosso inimigo adversário está ao nosso o inimigo está ao derredor e os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Nós temos anjos nos guardando, mas também temos que saber que tem inimigos tentando nos destruir. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai, sede sóbrios, tá? Então, você precisa renovar a sua mente, você precisa parar de pensar como antes de ter Jesus. Você precisa deixar que Jesus renove a tua mente. Dessa forma você vai viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, tem pessoas que estão na presença de Deus, mas não são vitoriosos, não são vencedores, vivem como derrotados. Por quê? Porque não guerreiam. Você precisa aprender a guerrear. Quando eu falo de vida em abundância, eu não estou falando de carros de 0 quilômetro, carteira cheia de dinheiro. Não, mas você viver em abundância, você ter aquilo necessário para você viver e você entender que você precisa guerrear. Você precisa guerrear. Você precisa mandar o inimigo soltar o que é seu e botar o dedo na cara do inimigo e guerrear e destravar tudo que está travado na tua vida no nome de Jesus, porque o Senhor nos deu poder para expulsar demônios. A gente viu isso na live passada, no estudo passado. Né? Ele nos deu essa autoridade para expulsar demônios no nome de Jesus. Então, o inimigo sabe o que nos fere, ele vai usar pessoas para nos ferir naquilo que ele sabe que mais dói em nós. E olha outra coisa, nós somos responsáveis por nossa alma e culpamos os outros pelo que sentimos. Ah, você acabou com o meu dia. Ai, você me destruiu. Ei, não. Você está dando poder para o outro fazer isso. As suas armas não são carnais, elas são espirituais. Se você está dizendo que o inimigo te destruiu, que a pessoa te destruiu, ela falou uma palavra que te destruiu, acabou com o seu dia, não. Você deixou, você permitiu que isso destruísse e acabasse com o seu dia. É você que deixa, é você que está permitindo. O outro, o inimigo vai usar o outro porque sabe exatamente como te ferir. Agora é você que deixa. O poder de desestabilizar você está em você. Você que permite o outro. Você que tem que dar limite para o outro. O outro só vai até onde você permite. É você que permite. Então para de culpar o outro que acabou com a minha vida. Você permitiu, é você que permite. Nossa saúde emocional está ligada ao perdão. Lembra? O colérico, ele é difícil de perdoar. Mas é preciso decidir perdoar. A liberdade da nossa alma está em saber perdoar, em discernir que a sua luta não é contra a carne e o sangue, que as suas armas não são carnais, elas são espirituais. Então você tem que aprender a entender, ter discernimento espiritual, a colocar essa soberba, esse orgulho na cruz de Cristo e declarar: eu decido perdoar, eu quero a minha alma curada, eu quero a minha alma sarada, para você ser livre. Então, para você subjugar, você colocar rédeas na tua alma, você tem que saber, a sua alma ela tem que estar em condição ideal para guerrear. E a condição ideal para guerrear é estar sem ira, sem raiva. Com isso, você vai perder. É preciso trabalhar o perdão, é preciso viver o perdão. Nossa saúde emocional está ligada ao perdão. Então, isso é uma convicção. Então, perdão é um processo. Você fala e você precisa reafirmar isso até você sentir que aquilo não te tira do eixo mais. Perdão é um processo, amado. Perdão é um processo. Não é que você falou que eu decido perdoar agora.
que toda dor vai sair, que toda ira vai sair. Não, perdão é um processo. Quando a ira vier, quando a dor vier, você precisa reafirmar: eu decido perdoar. Esse ódio, esse sentimento de vingança não me domina mais. Você precisa viver isso. Você precisa compreender que você tem uma alma, mas que você não é uma alma. Você não pode ser dominado por essa alma. Você precisa compreender que a identidade em Cristo, compreender que a nossa identidade em Cristo não depende das nossas sensações. Você pode estar com raiva, você pode estar nervoso, mas você é filho de Deus. E isso você tem que compreender e entender. O Senhor te permite irar. Ele fala lá em Efésios 4. Irai-vos e não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira, para não criar raiz de amargura. Você pode irar sim, você só não pode pecar. Efésios 4, 26. Você pode irar, mas você não pode deixar que o sol se ponha sobre sua ira. Tá bem? Admitir e confrontar sem autopiedade as feridas emocionais. Ai, tem gente que gosta de ficar lambendo suas feridas. Ai, porque eu sou rejeitada. Ai, eu sou um coitadinho. Ai, porque ninguém me ama, todo mundo me exclui. Ei, para de ser vítima. Tome atitude de vencedor. Tome atitude de filho de Deus. Confronte sem autopiedade as suas feridas emocionais. Proteja-se. Então expulse esse espírito de autopiedade da sua vida. Discipline a sua alma. Discipline severamente a sua alma. Fala, alma, fica quieta. Você tem um Pai celestial, você é amada, você é filho, você nasceu para vencer. Discipline a tua alma. Não deixa que nenhum vício te controle. Não é vício de comida, de bebida, de droga, porque a ansiedade ela vem e aí você acaba comendo compulsivamente, você não dorme, você fica inquieto, a situação, os problemas, as crises, porque você não coloca tudo diante de Deus, se desliga dos problemas. Lá em Mateus 18, 18, né? Fala, 18, deixa eu confirmar aqui, Mateus 18, 19, deixa eu ver aqui. Mateus 18, que fala, acho que é 18, que fala do ligar e do desligar. Você precisa entender que tudo que você desliga na terra é desligado no céu. Então você tem que falar: Senhor, eu me desligo de todo problema e me ligo ao Senhor. Isso é algo de disciplina. Você precisa aprender a disciplinar a sua alma. Você precisa, isso é um processo. Mateus 18, 18. Tudo que você ligar na terra está ligado no céu. E tudo que você desligar aqui está desligado no céu. Então, Senhor, eu me desligo desse problema, me ligo ao Senhor. Eu vou deitar, vou dormir, vou descansar em paz. O Senhor vai me ajudar, o Senhor está à frente. Você precisa conversar consigo mesmo, que é o soliloquio que eu falei. A fazer igual o Davi. Ei, por que está abatido a minha alma? Por que você está perturbando dentro de mim? Espera em Deus. Então você precisa dar cala a boca aí na sua alma que está gritando aí dentro de você. Construir hábitos que ajudem a manter a sua alma em constância e vigilância. Então você precisa vigiar. Os especialistas, eles dizem que para você construir um hábito novo, um hábito saudável, é preciso praticá-lo todo dia, do mesmo jeito, durante 28 dias. Então é uma forma de você vencer um vício. Quer ver uma coisa que eu sempre oriento uma pessoa que é viciada em pornografia? Eu sempre falo, quando vier a tentação de você olhar a pornografia, se encha de Deus, vai ouvir um louvor, vai ler a palavra de Deus, vai cantar, vai adorar o Senhor. É você substituir uma coisa ruim por uma coisa boa, né? Cria esse hábito. Então, os especialistas falam que 28 dias seguidos, que você agindo da mesma forma, você acaba tirando o hábito ruim e colocando um hábito bom. Hábitos saudáveis para você dominar a sua alma. Desenvolva o hábito de desabafar.
Você precisa colocar para fora, de forma saudável, colocar para fora o que está te angustiando. Tira todo o lixo. Tira tudo que está intoxicando a sua alma. Desenvolva o hábito de depender de Deus. Desenvolva o hábito de se autoavaliar. Pare e pense o que você está pensando. Reflita. Deixe de ser impulsivo. Coloca os pontos negativos do seu temperamento na cruz de Cristo. Desenvolva o hábito de perdoar. Perdoar você mesmo por ter errado. Perdoar o outro porque erraram com você. Desenvolva isso. Lembre-se, perdão é uma decisão e é um processo. Decisão e processo. Procure ter uma pessoa, um mentor, uma pessoa espiritual para te ajudar, para te aconselhar. Ande com pessoas que são sedentas por Deus, porque elas vão te influenciar a buscar mais de Deus. Veja com quem você está andando. Então procura uma pessoa espiritual a qual você possa estar andando com ela, que você possa caminhar com ela e crescer junto com ela. Aprenda a dizer sim quando tem que dizer sim e dizer não quando tem que dizer não. Tem pessoas que na palavra de Deus não existe talvez, existe sim e não. Ou é sim ou é não. Deus não fala talvez. É sim e não. Aprenda a dizer sim com responsabilidade, dizer não com responsabilidade sem culpa. Eu não quero. Aprenda a dizer eu não quero. Eu não gosto, eu não vou, eu não posso. Eu não quero. Aprenda a dizer sim com responsabilidade e dizer não com responsabilidade. Tudo vai ter uma consequência, seja o sim, seja o não. Então o sim pode ser consequência boa ou pode ser consequência ruim. Quer ver uma consequência ruim? Você quer aceitar Jesus hoje? A pessoa diz não. Você quer aceitar Jesus hoje? A pessoa diz sim. Esse negócio, talvez, não sei, não existe isso. Então saiba dizer sim com responsabilidade e não com responsabilidade. Pense sobre o que você está pensando. Como está a sua alma, meu amado? Como está seu coração? Que vozes têm ecoado na sua mente? Como é que está tua alma hoje? Quem é você? Quem é Deus para você? Uma coisa é a gente falar da boca para fora. A outra coisa é a gente agir no nosso racional. Vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. A palavra de Deus diz sempre que você vai conseguir, que você é vitorioso, que você é capaz. Meus altos e baixos nunca vão Ânimo medir dobre. o meu valor. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Fortaleça-se no Senhor, amado. A tua voz me lembra e me Converse com você mesmo. mente sou. Se o inimigo está trabalhando demais na sua vida sobre rejeição, medo, insegurança, pânico, é porque você está dando legalidade para ele agir. Se seu pai não te amou como devia, se ele falhou, se seu pai falhou nisso, ou sua mãe, não fica como vítima dessa situação. Assuma a postura. Seja uma nova criatura. Entenda que você não está sozinho mais. Perdoe teu pai, tua mãe, teu marido que traiu você, um amigo que traiu você, seja lá o que for. Não seja mais vítima.
Decida hoje ser livre. Deus te deu o espírito de liberdade e não de cativo, de cativeiro, de prisioneiro. Ele veio para libertar os cativos. Eu quero orar por você nessa hora. Aleluias. Oh, Pai, eu não sei, não conheço a história desse meu irmão, dessa minha irmã que está aí agora assistindo essa live. Mas em nome de Jesus, Senhor, que todas as fortalezas que o inimigo tinha na alma sejam destruídas no poder da palavra. Pai, em nome de Jesus, que eles tenham a convicção da sua filiação, ou seja, que é filho de Deus. Eu ministro, Pai, a paternidade de Deus, eu ministro o amor de Deus. Fortaleça-o na força do seu poder, Senhor. Pai, que eles saibam quem eles são em Ti, que eles tenham a convicção disso, que eles guerreiem contra o inimigo, sabendo que o inimigo é um derrotado. Ser fortalecido no Senhor. Receba ousadia, receba paz, receba amor de Deus. Em nome de Jesus, quando terminar essa live, faz uma autoavaliação. Decida mudar a partir de hoje. Se está difícil, você não consegue sozinho, procura uma pessoa para te ajudar. Mas em nome de Jesus, que esse espírito de autopiedade, de vítima, de coitadinho, de rejeitado, saia da tua vida em nome de Jesus. Seja desbloqueado hoje, seja livre hoje. Receba a paz de Deus no teu coração hoje, agora, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amados. Se precisar ouvir essa live de novo, ouça. Reflita nos textos que foram mencionados. Reflita na palavra de Deus, se embriague dela. Você é espiritual, seja espiritual e não mais dominado pela tua alma. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a alma na medida que a gente for falando da armadura espiritual, que a gente vai começar a falar sobre isso na próxima live de domingo, tá bom? Aí a gente vai reforçar mais um pouquinho. Então, fique na paz. Um abraço, um beijo para você. Que o Senhor blinde as tuas emoções com o sangue de Jesus. Que todo vazio da tua alma seja preenchido com o amor de Deus e com a paternidade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz.